de hoje. Por que os kamikazes usavam capacete? Essa pergunta chega toda hora. Para quem não sabe, kamikaze eram pilotos de avião japoneses na Segunda Guerra Mundial e eles atacavam os inimigos jogando o próprio avião em cima do navio ou o que quer que seja. E é claro que o piloto não sobrevivia a isso, então era uma coisa muito triste, né? O cara decolava o avião sabendo que ele não ia voltar mais. Mas o capacete no avião não é para proteger de uma queda, porque na queda o capacete não vai adiantar de nada. E outra coisa, o capacete que eles usavam era um capacete de couro, não era um capacete igual de moto que a gente tem hoje. Esse capacete servia principalmente para esquentar a cabeça e para colocar a comunicação aqui no ouvido. Então é por isso que kamikaze usava capacete. Augscar, que deve ser de Augusto César, provavelmente. Qual método de estudo para provas você utilizava quando era aluno? Era uma coisa bem simples. Eu sentava na cadeira, abria o livro e estudava. Falando sério, era praticamente isso. Eu tive que estudar muito para passar no vestibular, não tive um ensino médio muito bom, depois queria entrar na USP, eu fiz jornalismo na USP, e aí tive que ralar muito para conseguir passar na FUVEST, que é o vestibular da USP. Mas eu me fechava no quarto e ficava estudando. Uma coisa que me ajudava muito é que eu ia fazendo um resuminho, um esqueminha numa folha, sempre que eu estava estudando, fazia uma coisa muito bem feita e guardava aquela folha. Fazer essa folha ajuda você a traduzir as coisas que você está estudando para uma coisa um pouco mais simples, mais fácil para você mesmo entender. Mas para mim era até outra coisa, isso me ajudava a me concentrar. E essa talvez seja a parte mais difícil hoje em dia, porque isso aqui não existia. Eu não tinha nenhuma distração no momento que eu estava estudando. Eu fechava a porta do quarto e o meu mundo era ali. Então, se você me permitir dar uma dica, eu diria: desliga o celular na hora de estudar. Desliga mesmo, não é deixar ele do lado ali, porque daí ele vai fazer bzzz, você vai querer olhar o celular. Desliga, enfia numa gaveta, coloca no outro cômodo. E aí você estuda numa boa. Porque quando acabamos de fechar a porta da geladeira é muito difícil de abrir? Essa é bacana. Quando você esfria o ar, ele se contrai, ele diminui, ele ocupa menos espaço. Então no momento que você abre a porta da geladeira, entra ar mais quente lá dentro. Quando você fecha, aquele ar que está lá dentro começa a encolher. Isso vai gerar um pouco de vácuo lá dentro da geladeira e aí fica difícil de você puxar. É por isso que você tem dificuldade de puxar logo em seguida. Se a geladeira for nova, esse efeito é mais forte. Primeiro porque a porta está vedando melhor e segundo porque ela gela mais. A pressão que existe dentro da geladeira fica menor do que a pressão de fora. Então a pressão de fora é que está te atrapalhando na hora de abrir.